Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Hoje a gente vai ler Esther 3 e 4 e Efésios 3. Vamos orar? Santo Deus, te louvamos, Pai, por tua maravilhosa graça. Te louvamos porque o Senhor nos alcançou, nos tirou do estado de mortos espirituais, nos deu nova vida e o Senhor, ó Deus, nos promete vida eterna. Ó Deus, nós queremos nos alegrar, porque em Cristo jamais morreremos, a nossa vida jamais se findará, porque estamos em Cristo. Teremos uma vida eterna na Tua presença. Te louvamos por isso, Senhor. O Senhor é um Deus de vivos e não de mortos. Aqueles do passado que viveram pela fé e partiram, eles estão diante do Senhor. Eles estão vivos diante do Senhor, aguardando o dia final, quando então ressurgirão dos mortos e terão seus corpos glorificados. E assim seremos nós no momento que nossos olhos se fecharem para essa terra. Estaremos vivos diante do Senhor. Louvado seja o teu nome, tua maravilhosa graça, por tão grande amor que chegou a nós por meio de Cristo. Queremos, ó Deus, aprender com a tua palavra nessa hora. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Esther 3. Depois disto, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe deu um cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Então, Assuero decidiu engrandecer muito esse homem chamado Amã. Continuação do versículo 2. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava diante dele. Então os servos do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai, que é o primo da Esther, por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos. Então contaram isso a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Então ele já tinha falado qual era a sua procedência. A Esther ainda não. Quando Amã viu que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, porém julgou que era pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Então, ele já sabia que Mordecai era judeu e achou pouco fazer mal apenas para ele. Por isso, Amã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai que havia em todo o reino de Assuero. Essa sana de muitos povos em destruir completamente os judeus é uma coisa antiquíssima. Os judeus sempre foram os inimigos de todos. E a gente está vendo isso, né? A gente viu isso na Segunda Guerra Mundial. Vimos não, né? Ouvimos dizer, porque creio que todos nós nascemos depois da Segunda Guerra Mundial, mas foi quando os alemães, né, quiseram exterminar os judeus. E vez ou outra na história isso aparece, né? E hoje nós vemos o grupo Hamas, por exemplo, com esse intuito em sua essência, na natureza do grupo está o interesse em destruir, em banir a existência dos judeus. Então isso é bastante comum desde o início da história, né? E é assim que é. Bom, vamos ver o que nessa história de Esther aconteceu para que o povo judeu não fosse destruído, né? Vamos ver.
Amã pretende matar todos os judeus. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no 12º ano do reinado de Assuero, foi lançado o Pur. Isto é, fizeram um sorteio na presença de Amã para determinar o dia e o mês, e foi sorteado o 12º mês, que é o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei e por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, sinete, e o deu a Amã. Esse anel é como se fosse um carimbo que poderia servir como que uma assinatura, né? Algo transcrito e assinado e carimbado com aquele anel teria então a autoridade do próprio rei, né? Deu ele na mão de Amã, filho de Amedata, Agagita, inimigo dos judeus, e lhe disse: fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. Então o rei Assuero simplesmente permitiu que Amã fizesse o que ele quisesse. No dia 13 do primeiro mês, chamaram os secretários do rei, segundo tudo que Amã havia ordenado, se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos chefes de cada povo. A ordem devia ser endereçada a cada província no seu próprio modo de escrever e a cada povo na sua própria língua. Foi escrita em nome do rei Assuero e selada com o anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei com instruções para que num só dia, o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto os jovens como os velhos, as mulheres e as crianças fossem destruídos, mortos e aniquilados, e que os seus bens fossem saqueados. Uma cópia da carta que determinava a proclamação do rei em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que se preparassem para aquele dia de matança mesmo contra os judeus. Os mensageiros, impelidos pela ordem do rei, partiram imediatamente e a lei foi proclamada na cidadela de Suzã. O rei Assuero e Amã se assentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Esse foi o capítulo 3. Agora o capítulo 4. Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e cinza e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então as servas de Ester e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita. Mandou roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então Ester chamou Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele, disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Ataque que mostrasse a cópia a Ester e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Então, ela ficou sabendo da situação de Mordecai, mandou alguém para
ir lá falar com Mordecai. Mordecai manda o recado pedindo que ela atuasse, né, no sentido de pedir misericórdia na presença do rei e suplicasse pelo povo dela. Ataque voltou e transmitiu a Ester as palavras de Mordecai. Então Ester falou com Ataque, mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Então veja, ela era a rainha, ela não podia entrar na presença do rei sem ser chamada. Já tinha 30 dias que ela não era chamada para comparecer diante do rei. E a única maneira dela ser viva se ela aparecesse diante do rei seria que se ele estendesse o cetro de ouro que ele tinha na mão. Estas palavras de Ester foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Ester: não pense que por estar no palácio real você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Olha que interessante. Ele chama a atenção dela por meio ali do intermediário, né, o Ataque. Ele diz para ela: olha, se você não fizer nada, não pense você que você vai ser a única que escapará desse morticínio. E mais, se você ficar calada, certamente de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Você percebe que em nenhum lugar do livro de Ester aparece o nome de Deus. Mas há, por detrás de tudo isso aqui, a ação de Deus, como a gente vai perceber mais claramente adiante. Certamente Mordecai tinha alguma confiança de que Deus preservaria esse povo. Então, ele fala isso para ela e a frase final, quem sabe se não foi para esse caso específico que você foi levada à condição de rainha. Em outras palavras, ô Esther, se você não for usada por Deus aí para a libertação dos judeus, Deus vai usar outro, vai apresentar outra saída. Deus vai proteger o seu povo. E possivelmente Ele colocou você na condição de rainha para essa situação específica. Então é importante você pensar nisso. Então Esther pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam, nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Ele ordenou ali, ele anunciou para os judeus de Suzã que fizessem um jejum, se preparassem para isso, para que ela pudesse apresentar diante do rei e clamar por misericórdia. E aí nós vamos ver o desenrolar dessa história na próxima leitura. Agora vamos a Efésios, capítulo 3. A vocação dos gentios e o apostolado de Paulo. Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês,
Pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Então, Paulo agora está falando da, do mistério que ele recebeu, de uma revelação que ele recebeu. Né? E Deus o fez se dirigir aos gentios. Né? O ministério de Paulo é focado nos gentios para anunciar o mistério de Cristo, que antes era oculto e agora foi revelado. Ele já falou que mistério é esse. E agora ele vai dizer novamente, versículo 6. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. É isso. Esse é o mistério. Que todos os gentios se tornam em Cristo parte do mesmo corpo, parte da mesma família de Deus, são co-herdeiros das promessas. Não basta, não é necessário ser judeu. Todos podem ser herdeiros da promessa, são coparticipantes da promessa de Cristo, de Deus por meio de Cristo. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Ele fala, através desse mistério, por causa desse mistério, eu fui constituído ministro, fui constituído servo, segundo a graça de Deus. Ele, então, é o agente da pregação dessa mensagem. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Então, ele usa essa palavra, mistério, para descrever esse plano maravilhoso de Deus, que Deus teve desde o início, de alcançar todas as nações, para fazer de todas as nações o seu povo, povo de propriedade exclusiva, povo herdeiro das suas promessas, herdeiro do seu reino, por meio da fé em Cristo. Gente de todos os lugares. Paulo chama isso de mistério. Mas a gente, olhando o Antigo Testamento, é um mistério que não era tão misterioso assim. Os judeus sempre tiveram a noção de que eles é que são o povo de Deus e ninguém fora de Israel tem a salvação. No entanto, a gente percebe no Antigo Testamento que, desde o princípio, Deus planeja estender a sua bênção a todas as nações. Por exemplo, no chamado de Abraão, quando ele fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por exemplo, no Salmo 96 e tantos outros, onde é dito que anunciar entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Né? Ou seja, a importância de anunciar a salvação em todas as nações. Nós vemos isso no exemplo da história de Jonas, quando por meio do ministério de Jonas, Deus salva toda uma geração de ninivitas. Então, parece que o Antigo Testamento anuncia isso. Não era tão novidade assim, mas para os judeus talvez fosse, por falta de entendimento.
Então Paulo diz, eu sou ministro dessas coisas. E por meio da igreja, essa multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos principados e potestades. Isso era oculto, talvez até, ou não havia clareza suficiente até para os poderosos do mundo espiritual, Satanás e seus demônios. Mas esse mistério agora se manifesta. Pessoas de todas as nações vindo a Deus por meio de Cristo Jesus. Versículo 14. Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Então ele se refere aqui ao Pai. Vai ter de novo aqui aquela expressão da Trindade. Pai, daqui a pouco vem o Espírito e Cristo. Ele vai colocar tudo aqui na mesma coisa. Então, por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Então, todos, de todas as nações, recebemos o nome do Pai, somos filhos do Pai. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Então, a oração de Paulo é que cada um seja fortalecido por meio do Espírito. Então, nós somos filhos do Pai, somos fortalecidos pelo seu Espírito. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Olha só, todos somos filhos de um único Pai, fortalecidos pelo seu Espírito e habitados pelo seu Filho. Olha só, Cristo habite no coração de vocês. E aqui a expressão, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Então ele fala, olha, juntos vocês poderão então, ele ora, para que juntos vocês possam compreender todas as dimensões do amor de Deus, para que vocês fiquem cheios da plenitude de Deus. Essa é uma imagem muito interessante, sobre igreja. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Ele termina aqui com essa doxologia, se você observar em várias cartas, por exemplo, a de Romanos, nós vemos uma doxologia no final da primeira parte. Pelo menos estou me lembrando só de Romanos, não sei se em outra carta tem isso, mas ele termina a primeira parte da carta com uma doxologia, com uma palavra de expressão de louvor a Deus, para então começar a segunda parte, prática, que é o que ele vai fazer aqui a partir do capítulo 4. Então ele ora, ele diz, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus. Então o mistério de Deus em Cristo Jesus, oculto do passado, revelado no presente, é a igreja. É essa igreja, que é a reunião de todas as pessoas que creem em Jesus Cristo, independentemente de nacionalidade, de condição social, independentemente de qualquer coisa que os diferencie. Ok? Essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.